Professor Jefferson Rodrigues, seu professor de informática. Voltamos aqui para darmos continuidade no módulo falando sobre segurança da informação e agora nós vamos falar sobre as pragas virtuais. E vamos lá, vamos para a tela no nosso esqueminha. Olha só, quando a gente fala sobre as pragas virtuais, nós podemos chamar de malware. Professor, então o que significa malware? Alguma coisa do mal, beleza? Então, software malicioso, programa malicioso, tudo isso aí para você são nomes aí que ele pode usar na sua prova, tá? Professor, eu preciso me desesperar com esse tanto de nome feio? Não, esses aqui são os principais, né? Que nós temos aí dentro da parte, né, da sua prova, da sua banca. E aí você vai perceber que também nós vamos aprender alguns tipos de ataque que ele também pode citar aí para você, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos aí, vamos evoluindo aqui. Então, quando a gente fala sobre malware, malware para a gente é uma espécie, tá? Malware para a gente é uma espécie que tem vários gêneros, comporta aí vários e vários gêneros, e é exatamente o que nós vamos aprender e compreender por aqui. Então, olha só, todo mundo fala que tudo é vírus, coitado do bichinho, né? Nem sempre, galera, nem sempre é vírus. Às vezes pode ser um worm, às vezes aí o que está deixando o seu computador lento pode ser um rootkit, pode ser várias pragas virtuais, tá? Então, vamos entender aqui o que nós temos. Temos o seguinte, quando a gente fala, né? Quando a gente fala aqui do vírus, olha só, você vai perceber que o vírus de computador, ele parece muito com um vírus biológico. Como assim parece com um vírus biológico? O vírus do corpo humano, do que pega aqui em mim, em você e tal. Então, olha só, percebe que nós temos aqui o vírus da Covid. Imagina que eu passe a mão aqui no vírus da Covid. O que vai acontecer? Se eu passar aqui a mão no vírus da Covid e já lavar minha mão com álcool de forma imediata, nada vai ocorrer. Eu não vou ficar infectado. Por quê? Porque não teve uma ação que pudesse me infectar. Agora, olha só, passei aqui a mão no vírus da Covid novamente. Tirei uma meleca do nariz, tirei outra meleca do nariz, ó, tirei das duas, limpei o olho. Professor, que nojo, né? Percebe que teve uma ação. Se teve uma ação, então olha só, uma ação que causasse a infecção, aí de fato eu estou infectado. E quando eu me infecto, percebe que o vírus ele vai fazer parte do meu corpo, da minha estrutura. Então o vírus de computador é do mesmo jeito. Ele precisa de ser executado, ou seja, aberto pelo usuário. Se você baixar um arquivo da internet que ele tem a infecção de vírus, só que você não abriu, você não executou aquele arquivo, o seu computador não está infectado. Agora, se você baixou o arquivo e você abriu aquele arquivo, se você executou aquele arquivo, aí sim você está com o computador o quê? Infectado. Então, ó, o vírus, característica principal aqui, ele precisa ser o quê? Executado, que é o mesmo que aberto, ou seja, ele precisa de ação humana, né? Então, o vírus precisa aí de ação humana para que ele possa ter a sua carga, né, viral daquele jeito infectando, beleza? Então, olha só o que nós temos. Temos mais o seguinte. O vírus, ele vai infectar apenas programas e arquivos. Por quê? Porque ele vai fazer parte daquele programa. Ele vai fazer parte daquele arquivo. Então, o vírus, ele não infecta a pasta, tá? Então, olha só, característica também mega importante. O vírus, ele não infecta a pasta e o vírus, ele se autorreplica, tá? Beleza? Então, isso aí é o que nós temos aqui. Agora você vai perceber que nós temos o worm. O worm é o mesmo que chamar de verme, é a tradução. O worm é chamado também de verme e o verme, ele é o inverso do vírus. Perceba o seguinte, o worm ele não precisa ser executado, então ele não precisa de ação humana. O worm, ele infecta pastas. Então, qual é a finalidade do worm? Tu já viu menino com verme? Menino com verme vai só crescendo a barriguinha, não é assim que acontece? Pois é. Então, olha só o que o worm faz. O worm, ele vai entrar no seu computador e ele vai, ó, criar cópias dele mesmo, ó, vai criar cópias dele mesmo dentro das pastas. Aí daqui a pouco tu vai falar bem assim, ué, eu não abaixei nada, abaixei, né? Vocês falam assim, eu não abaixei nada e meu computador tá pesado? Como assim? Galera, olha só, você não baixou nada e o seu computador está cheio. O que está acontecendo? Pode ser que seja um worm, que ele está criando cópias dele mesmo dentro das pastas para justamente encher o seu computador e daqui a pouco seu computador não tem mais capacidade de armazenamento, daqui a pouco seu computador está lento. Então o worm ele foi feito para isso, desenvolvido para isso, para consumir os recursos computacionais. Desta forma,
Ele, ó, não precisa de ser executado. Ele não infecta, ó, outro não aqui, ó. Ele não infecta programas e arquivos, porque ele infecta o quê? Pastas. Ele vai criando cópias dele mesmo, né? Ali dentro das pastas. Ele se autorreplica, né? Também ali pela rede, ele se autorreplica ali pelo próprio computador e ele cria cópias de si mesmo, tá? Beleza? Deu para entender isso aí? Então, show. Então, ó, cuidado, porque eles sempre tentam confundir o vírus com worm e você já consegue perceber aí através das características, né? Nós temos agora o ransomware. Quem é o ransomware para a gente? O ransomware, você vai perceber que uma praga virtual que ele é muito cobrado pelo seguinte fato. Porque o Brasil ele é o terceiro país do mundo que mais sofre esse tipo aí de ataque. E ele é um ataque muito, ó, vou colocar aqui, ó, ele é o mais rentável. Rentável por quê? Você vai perceber agora. Imagina só, tô aqui fazendo as gravações, daqui a pouco vou ali dar um rolezinho, né, na rua, aquele negócio todo. E aí na hora que eu tô saindo, o pessoal olha assim, oxe, aquele pretinho ali deve ter dinheiro. Bora sequestrar ele? Bora. Chegaram lá, eu tava dando mole, né? Tava respondendo aluno aqui no celular, naquela agonia, muito aluno para responder. E aí, eles pegaram e colocaram um saco preto na minha cabeça. Eu falei, oxe, o que que tá acontecendo? Calma aí, calma aí. Me puxaram, me jogaram numa Kombi velha, me levaram para um cativeiro aí. Chegaram lá no cativeiro, me colocaram num local com um cadeado e uma senha para que eu não pudesse sair. E eles pediram para que eu pegasse meu celular e ligasse para alguém. E aí eu liguei para minha mãe e eles falaram bem assim: ó, acabamos de sequestrar seu filho aqui. Se você quiser ver seu filho de novo, você vai ter que pagar R$ 10. Rapaz, não tô valendo nada mesmo, hein? E minha mãe, boa de negociação, tá. E no Pix, tem desconto? Tem desconto. R$ 5. Vixe, tô valendo é menos ainda. E aí, minha mãe fez o Pix de R$ 5. Beleza. Depois que minha mãe fez o Pix ali, acontece o quê? Eles vão me liberar automaticamente? Isso é certo que vai acontecer? Não. Eles podem me matar por ali, não é? Perfeito. O que que aconteceu aqui? Uma situação hipotética de um sequestro. Então, esse sequestro é um sequestro da vida real. Eles pegaram aqui da vida real e, ó, colocaram na vida virtual. É exatamente o que o ransomware faz. Ransom é sequestro. Então, ransomware é justamente um sequestro virtual, sequestro digital, que é justamente o que você vai procurar na sua prova, as palavrinhas-chave. Ele vai falar que vai sequestrar os dados, as informações, deixando as informações indisponíveis. Então, olha só, ele vai pegar essas suas informações importantes, por exemplo, folha de pagamento, dados de cliente, dados, por exemplo, das pessoas do banco. Então, ele vai capturar essas informações e ele vai criptografar. Professor, o que é criptografar mesmo? É embaralhar as informações para que as pessoas não consigam entender. Então, ó, sequestro de dados, criptografia. Percebe que essa praga virtual ela vai utilizar criptografia e é a única praga virtual que utiliza criptografia. Depois que ela criptografa os arquivos, aí a pessoa vai ficar desesperada porque não consegue acessar os arquivos. E aí o cara que fez isso vai solicitar um pagamento ou um resgate. E esse pagamento, esse resgate, normalmente é em Bitcoin, tá? Normalmente. Pode ser em outro tipo? Pode, mas ele pode falar Bitcoin, ele pode falar aí para você moeda virtual ou digital, né? Então, tudo isso aí para você é o que você tem como característica, né? Característica aí dentro da nossa praga virtual chamada de ransomware, né? Professor, e quanto que tá valendo um Bitcoin? Vou te mostrar agora, tá? Tô até pesquisando aqui na data de hoje, que eu gravo aqui para você, ó, um Bitcoin tá valendo 337 mil reais, só um Bitcoin. Tu tem aí para pagar? Só para saber mesmo, só para saber. Então percebe, galera, que isso aqui é um dos crimes virtuais mais rentáveis, tá? Beleza? Então é isso que você tem que se ligar. Se ele falar essas palavrinhas aqui, ó, então bora marcar. Sequestro dos dados. Beleza. Você pode marcar com muita tranquilidade aí a parte do ranço. Criptografia. Percebe que é a única praga virtual que vai trabalhar com criptografia. Pagamento ou resgate. Se ele citar pagamento ou resgate ou Bitcoin, você vai perceber também que é o nosso querido ransomware. E aqui nós temos, ó, o que nós podemos fazer para prevenir. O antivírus ele vai te proteger disso daí, mas caso o antivírus não consiga te proteger dessa praga ali, né? Você tem que ter feito o quê? Backup antes. Você ter feito backup antes não quer dizer que
os seus dados não foram sequestrados. Eles foram sequestrados. Só que aí você tem como repor. E aí eles também podem começar a te extorquir. Como assim te extorquir? Imagina só o banco. O banco teve os dados do cliente capturado. Beleza, o banco ele faz backup ele diariamente. E aí o banco falou, ó, não vou pagar não. Se você quiser, você vai ter que me devolver, eu não vou pagar. Ele, o quê? Você não vai pagar? Não, eu tenho um backup, eu vou restaurar o meu backup aqui e vai estar tudo certo. Ele negativo, você vai ter que pagar sim. Se você não pagar, eu vou começar a divulgar os dados dos seus clientes pela internet. E é por isso que acontece muito vazamento de dados. É exatamente nesse tipo de ataque, quando as empresas, os órgãos, eles não pagam, os carinhas, né, os hackers ou os crackers ali, eles pegam essas informações, ó, e vai jogando na internet tentando extorquir aquele órgão, aquela empresa. Então, ransomware, cuidado, ele é o mais rentável, sequestro dos dados, criptografia, pagamento ou resgate. Fazer backup importante antes é muito importante porque você consegue restaurar, por mais que você possa ser ali ainda, né? Tem uma extorsão ali em você, né? Beleza? Tranquilo, né? Então, show de bola. Nós temos aqui o spyware. Lembra que a gente até falou de spyware? Spyware para a gente vai ser os programas espiões, tá? Nós temos aí vários tipos de programas espiões. Nós temos, os três primeiros são os que mais caem, só que nós temos uma quarta modalidade que vai começar a cair em prova. E aí eu já estou te preparando já para você, caso caia, você já sabe o que é. Nós temos aqui o keylogger. Beleza, professor, o que é o keylogger? Key para a gente aqui vai significar tecla. Então, keylogger, ele vai capturar todas as suas teclas. Como assim? Eu vou instalar no teu computador sem com que você saiba, sem você saber, um programa espião. Se você está sabendo, ele não é um programa espião. Então, keylogger, eu instalei no teu computador um programa espião. Beleza. Quando eu instalo esse programa, tudo que você digitar, tudo, professor, até os dados de cartão, sim. Dados de usuário e senha, sim. Se eu ficar o dia todo JJJJ, também. Beleza? Então, tudo que você digitar é capturado e enviado para a pessoa que instalou aquele programa espião. Então, keylogger captura teclas. Só que aí você vai perceber que alguns bancos, eles não aceitam mais você digitar o seu usuário, né, e a senha pelo teclado físico. Por quê? Eles descobriram que o keylogger estava crescendo muito. Eles falaram, cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aquele teclado virtual na tela e a pessoa vai clicando. Tanto é que hoje em dia, na maioria dos bancos, para você acessar, você coloca os seus dados bancários ali e até mesmo a sua senha, clicando justamente nos números que vão aparecendo ali. Inclusive, os números vão mudando de tela de lugar, né? E aí, os carinhas do mal, eles não têm mais o que fazer. Tem tempo e não tem mais o que fazer. O que que eles pensaram? Cara, já que eles não estão mais digitando pelo teclado, vamos fazer o seguinte: vamos pegar e capturar a tela, porque na hora que ele clicar na tela, a gente tira um print, o programa, né, tira um print da tela e aí envia pra gente. E aí a gente vai conseguir descobrir as senhas também. Que maluco, né? Então, olha só. Keylogger captura todas as teclas. E o Screenlogger captura todas as telas. Todas o quê? Telas. Deu um clique, ele tira um print da tela e envia para a pessoa. Deu um clique, tira um print da tela e envia para a pessoa. Lógico, você não sabe, você não percebe isso, porque isso é um programa espião. Então, Keylogger e Screenlogger, você já sabe o que é. E nós temos o adware. Professor, o que é o adware? O adware são aquelas propagandas, são aqueles anúncios que ficam aparecendo para você. Então, entenda o seguinte, toda vez que aparece aquele anúncio, toda vez que aparece aquela propaganda, tu fala, o inferno, que negócio chato, né? Mas com base no que aquele negócio ali aparece? Com base nos seus cookies. Professor, o que são cookies? Vamos juntos, vamos com calma. Os cookies, galera, são arquivos de texto. Como assim? Toda vez que você acessa um site, cria-se um arquivo de texto aqui para você em branco. E aí, quando você começa a pesquisar as informações, essas informações que você pesquisou, ou dados de preferência, elas são o quê? Registradas aqui no cookies. Então, os cookies, eles registram os seus dados de pesquisa, preferência ou busca, para que depois que você acesse qualquer outro site, aquele site vai lá nos seus cookies e pega o que você pesquisou e começa a jogar anúncio. Então, os seus cookies, eles são vendidos para as empresas para que eles possam jogar anúncios com base no que tu quer. Por isso que do nada tu tá lá pesquisando alguma coisa, né, para dar uma motivada nos estudos, e aí do nada começa a aparecer anúncio do que tu pesquisou e tu fala, rapaz, será que é Deus que tá falando para eu comprar esse negócio? Rapaz, Deus tá falando assim, ó, vai estudar, miserável, porque agora não é hora de comprar nada não. Agora é hora de quê? Economizar
para depois que você passar no concurso, aí você compra o que você quiser. Não é assim? Perfeito. Professor, e às vezes eu tô falando aqui do lado do meu celular sobre sofá de 2 lugares. Ué, apareceu um sofá de 2 lugares. Agora eu tenho certeza que é Deus falando para eu comprar esse negócio, porque vou passar no concurso. Tu vai passar, mas tu vai comprar só depois que passar. Presta atenção, isso também são o quê? São os address, que são as propagandas, pegando seus cookies. Professor, mas do celular, sim. Quando você instala um programa, você está aqui, ó, você nem lê o que que você aceita. Você está aceitando que o seu celular possa te ouvir. Além do mais, você está aceitando que os seus cookies possam ser vendidos. Rapaz, estão vendendo seus cookies por aí, tu nem tá tendo ciência, hein? Cuidado, né? Então, galera, tem que aceitar os cookies? Teoricamente, sim, porque quando você não aceita, o próprio site nem abre, né? E talvez, se você já é meu aluno há bastante tempo, você já sabe que eu já indiquei para você baixar um navegador chamado o quê? Brave, ó. É esse navegador aqui, ó. É um navegadorzinho que é um leão branco com laranja, né? Ele, galera, garante a nossa privacidade, ó. Você vai chegar aqui no Google e vai digitar assim, ó, Brave, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir no primeiro site aqui, ó, baixar o Brave. É esse daqui, ele bloqueia todos os anúncios, tá, galera? Então, inclusive os anúncios do YouTube. Então, você vai poder assistir o YouTube aí sem propagandas, como se fosse o YouTube Premium, tá? Então, ele te garante uma privacidade, esse navegador. Tem para celular, para tablet, geladeira, televisão, o que se você quiser, tá? Então, Keylogger captura as teclas, Screenlogger captura as telas, Address são as propagandas ou anúncios com base nos seus cookies. E o que nós temos agora crescendo aí, infelizmente, é o Stalker, que é o quê? Espionar o dono do dispositivo, ou a dona, né? É muito comum, infelizmente, é comum, mas não é normal, que o pessoal termina o relacionamento e tudo mais, e aquela pessoa fica ali, atrás do outro, querendo voltar, aquele negócio todo, começa a espionar aquela pessoa. Instala um programa para ficar espionando a pessoa, o que ela está fazendo, para onde está indo e tudo mais. Então, isso é o crime, isso é crime, stalkear. E nós temos aí o stalkerware, que é justamente uma forma de praga virtual para monitorar o dono do dispositivo. Então, se ele falar para você, começar a trazer isso aí para você, é uma realidade, infelizmente chata, mas acontece, tá? Beleza? Vamos evoluir, vamos para o rootkit. Todo crime virtual deixa rastros e, no caso ali, você vai perceber que deixa muitos rastros mesmo, tá? E nós temos aqui o tal de rootkit. Professor, o que é um rootkit? Percebe que kit aqui pra gente, ó, kit vai ser várias ferramentas, tá? E root, nós temos aí o usuário master. Lembra lá do Linux? Usuário master, usuário que pode tudo, né? Então, o que é o rootkit? Rootkits são técnicas para tentar, tá? Nem sempre vai dar certo. Para tentar esconder ou assegurar a presença do invasor. Então, o carinha ali conseguiu hackear o computador. Só que ele vai ficar ali dentro do computador, ele vai deixando rastros. Então, o rootkit ele serve para tentar eliminar aqueles rastros, aqueles vestígios deixados pelos crimes virtuais que eles vão cometendo. Isso são técnicas utilizadas aí para isso, tá bom? Ele também pode tentar, o rootkit, assegurar a presença de outras pragas virtuais. Então, ele vai tentar ali, né, ludibriar o sistema, o antivírus, e tudo isso aí que nós temos, tá? E aí você vai perceber o seguinte, que agora nós temos uma outra, né? Uma outra praga virtual que ocorre aí diversas formas e vocês odeiam, tá? Vamos aqui, vamos entender. Tem o site da banca aqui, ó, vou desenhar para você o site da banca. Quando o site da banca, né, tá aqui todo feliz, tal, e aí falou bem assim, ó, vai sair o gabarito tal hora. Vai sair o quê? O gabarito tal hora. O que que vocês começam a fazer naquele determinado horário? Mentira, antes do determinado horário, o que que vocês começam a fazer? Vocês começam a pressionar a tecla F5, não é? E aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que existem muitas e muitas pessoas esperando o gabarito naquele mesmo horário. E aí vocês ficam pressionando F5, 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 F5. O que está acontecendo nesse processo de F5? Ele está fazendo o quê? Recarregando a página e está solicitando toda hora para o servidor o acesso à informação. O servidor vai chegar uma hora que vai falar assim, ah, não aguento mais. Não aguento mais responder. É muita informação, não é muita informação, muita gente pedindo. E aí vai gerar o quê? Uma negação de serviço. O que é uma negação de serviço? É quando um servidor, ou um serviço, ou um site cai. Depois que muitas pessoas estão solicitando aquela informação, o site cai. Ele não aguenta, não suporta. Isso é o que a gente chama de negação de serviço.
Beleza. Percebe que a intenção dos candidatos ali era somente pegar o gabarito, eles não queriam derrubar o site, até porque não é algo que vai beneficiar eles. Então, o que que eles fazem? Eles ficam tristes e falam assim, poxa, mas não era a minha intenção. Beleza. Percebe que os examinadores ali também vão ficar tudo indignados, porque vão ficar enchendo o saco lá e tudo mais. Beleza. Percebe que isso não teve nenhuma intenção. Agora vamos virar a chave. Eu posso programar um computador ou vários computadores para que esses computadores fiquem fazendo o quê? Solicitação para aquele site, para aquele servidor, para aquele serviço. Então, ó, eu, de forma intencional, programei vários computadores, como assim? Fiz uns robôs para que eles ficassem lá, ó, pedindo solicitações para o servidor, para o serviço ou para o site. E aí o site vai fazer, ah não, cansei de novo. Por quê? Porque ali tiveram muitas e muitas requisições, muitas e muitas solicitações. Isso é o que a gente chama de enxurrada de pacotes. Ou seja, enviei um monte de pacote pedindo informação. O que que o site fez? Caiu. Ele negou o serviço, teve uma negação de serviço. Percebe que no primeiro caso dos candidatos não tinha intenção alguma. Agora, nesse segundo caso, tem intenção. Quando tem intenção, é o que a gente vai chamar de bot ou botnet. Então, olha só. Quando a gente fala sobre o bot, somente a palavra bot para a gente significa robô. Agora, quando a gente fala net, significa rede. Então, botnet é uma rede de robôs. Lembrando que o seu examinador ele pode falar robô, zumbi ou parasita. Então, olha só, aqui desse lado eu vou colocar quantos? Coloquei 4 computadores aqui para gente, aos quais eu vou fazer uma configuração falando para eles fazerem o seguinte: vai lá e acessa o site da banca em determinado horário. Então, ó, eles sozinhos, ó, fica mandando um monte de requisições aqui, ó, um monte de requisições aqui. Beleza? Então, depois que ele manda esse tanto de requisição, o que que vai acontecer aqui com o site da banca? Ó, o site da banca vai cair, ou seja, vai negar o serviço que ele estava oferecendo, que era o serviço ali que estava relacionado à banca. Então, quando a gente fala sobre bot, bot é somente um, tá? Bot é somente um, então eu vou desenhar do lado de cá. Ó. Se tivesse só um programado para acessar aqui, ó, acessar aqui, isso aqui para a gente seria somente o bot. Professor, agora, quando a gente fala de botnet, é uma rede, ou seja, são vários. E aí, qual é a finalidade de um bot ou de um botnet? A finalidade para a gente é gerar negação de serviço. Quando ele colocar DDoS, ou seja, dois Ds aqui na frente, é porque é um botnet, é uma rede. Agora, se ele colocar para você na sua prova somente assim, ó, só DOS é somente negação de serviço. Só que essa negação de serviço aqui vai ser somente por um computadorzinho, beleza? Tranquilo isso aqui? Professor, como é que eu faço para me proteger disso aí? Você pode utilizar um firewall, só que também tem uma ferramenta bem bacana que vocês adoram, chamado de Não Sou um Robô. Lembra que você já marcou aí uma moto, uma faixa de pedestre, placa de trânsito, já viu isso aí? Pois é, então ó, se eu colocar isso aqui, um firewall ou Não Sou um Robô, é justamente para evitar esse tipo aqui de ataque, ataque de negação de serviço. Então, distribuído, ele pode falar assim, ataque de negação de serviço distribuído. É justamente fazer com que um site, um serviço, um servidor saia do ar. Então, se eu colocar ali essa proteção ou essa barreira de não sou um robô, nem tu acerta o que é um carro, o que é uma moto, o que é um navio. Tu acha que um robôzinho vai acertar? Não, porque ele foi programado só para mandar o quê? Uma enxurrada de pacotes. Deu para entender o que é isso aí? Agora você já sabe o porquê que existe o não sou um robô, né? Vamos juntos. Hackear um computador é fácil ou difícil? Professor, mais fácil do que tudo. Você tá maluco? De certa forma, normalmente quando você conhece o usuário, você pode mandar algumas iscas ali e você consegue hackear. Beleza. Depois que você hackeia, você fica com preguiça de, né, ter que hackear toda vez. E aí você pode instalar, sem que o usuário saiba, você pode instalar o que a gente chama de quê? Backdoor. O que é o backdoor? Backdoor é o mesmo que a porta dos fundos. O que a porta dos fundos faz? Facilita o retorno do invasor. Então, ele vai facilitar com que, né, justamente o invasor, aquela pessoa, né, o hacker ali, o cracker, ele retorne ali
naquele computador. Então, porta dos fundos é para retorno do invasor. Professor, às vezes você fala hacker, às vezes você fala cracker. Vamos lá. Tem diferença? Tem. Hacker é o cara do bem, ele utiliza o conhecimento para o bem. Mas o cracker é o cara que utiliza o conhecimento para o mal. Se a sua banca diferenciar, perguntar do cracker, hacker, você diferencia. Se não, você vai utilizar como a mídia fica falando aí o tempo todo errado, né? Ele vai falar o quê? A mídia vai falar que o hacker é o cara do mal. E a gente não vai brigar. A sua banca, por vezes, ela não diferencia, você vai na mesma leva, né? Beleza? Show, né? Quando a gente fala aqui, galera, do ROX, nós temos o boato alarmante. É o mesmo que eu chegar alguns dias antes do seu concurso e falar assim, ó, vixe, o concurso foi suspenso, o concurso foi cancelado. Meu Deus! Vai rolar aquele zoião, aquele desespero. Eu estava tão preparado. Para que foi cancelar? Então, olha só, percebe que é um boato alarmante. Tem que gerar esse alarde nas pessoas. Então, boato alarmante, ele pode chamar de hoax, tá? Professor, hoax é um fake news? Sim, é uma informação falsa, só que é uma informação falsa alarmante. Então, você não pode aí, né, confundir. E por fim, para a gente finalizar aqui sobre as pragas virtuais, nós temos o que eu chamo de cavalo de Troia. Não eu, né, como as pessoas. Chamam de cavalo de Troia ou Trojan Horse. Como assim? O que significa isso? Lembra lá do filme de Troia, onde um exército, né, não conseguia entrar ou adentrar lá, né, no local onde tinha, né, aqueles conflitos? O que eles fizeram? Pegaram um cavalo, levaram lá, né, aquele cavalo todo bonito de madeira, mas dentro daquele cavalo tinha lá o exército do outro lado, né? Tipo assim, quando o pessoal tava dormindo, eles, ó, desceram lá e mataram todo mundo. Beleza. Então, isso é o cavalo de Troia, lá do filme, lá de Troia e tudo mais. O que eles fizeram? Levaram essa ideia, percebe que tudo que acontece na vida real, eles vêm trazendo uma ideia para cá, para a vida virtual. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, pegaram e criaram um cavalo de Troia virtual, que ele parece ser inofensivo, mas dentro dele pode conter qualquer coisa. Olha só, aqui tem uma apostila de informática com 100 questões comentadas, mas aqui dentro, ó, o que eu posso colocar? Eu posso colocar qualquer praga virtual dessa. Na hora que você executar, ó, vai descer a outra praga virtual e vai infectar o teu computador. Então, o cavalo de Troia é isso. Parece ser inofensivo, mas pode conter qualquer praga virtual dentro. Então, ó, ela vai, ó, a apostila, ela vai conseguir atingir a sua finalidade, que é justamente você abrir e pegar o conhecimento, mas dentro dela pode conter qualquer praga virtual. Então, com isso aqui, nós conseguimos falar sobre as principais pragas virtuais. Claro que existem alguns golpes, né? Que existem alguns golpes por aí, que a gente ainda vai falar no decorrer aqui das nossas questões. O que eu vou falar? Só vou falar de mais um, que vai ser um golpe, que é chamado de phishing. Phishing é o mesmo que pescaria. Percebe que na pescaria nós vamos colocar a isca aqui no anzol, vamos jogar a isca e vamos capturar alguma coisa, pegar alguma coisa. Percebe que a gente não força nada, absolutamente nada. A gente apenas joga a isca e pesca o peixe. Beleza, vamos lá, vamos explicar isso. Quando a gente fala do phishing, é o seguinte, são golpes que acontecem o tempo todo aí. Vamos pensar que você vai passar no concurso, amém ou não? Amém, beleza. E aí, você vai comprar uma televisão de 60 polegadas 4K em curva. E aí, o que ocorre? Você direto está olhando seu e-mail. Você viu um e-mail de uma loja muito conhecida, que você até confia na loja, já comprou várias vezes lá. E aí, você viu que aquela televisão que você tanto queria, de 60 polegadas, 4K em curva, aquele negócio todo, está de promoção. R$ 2.100. Pode dividir em 12 vezes sem juros. Eita, fé. Você clica no site, a emoção começa. No site não, perdão, no e-mail, a emoção começa o quê? A aflorar aquele negócio todo, a ansiedade começa a se tremer e tudo mais. Calma, relaxa. E aí você viu, achou a televisão, né? E aí você tinha que fazer o login. Você colocou o seu usuário e senha, colocou em entrar, beleza? E aí você, caraca, cadê o cartão? Saiu correndo pela casa, derrubou o menino. Sai, 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 faça. E aí voltou, tropeçou, quase caiu. E aí ficou piscando lá, ó, faltam apenas duas. E aí você ficou com aquilo no seu coração, meu Deus, e agora? E aí você colocou seus dados do cartão, dados de entrega, dividiu em 12 vezes, clicou em comprar. Então percebe que você viu a estética do site, ela era perfeita, perfeita. Parecia de fato aquela empresa, aquela loja que você já é acostumado a comprar. Só que aí, aquele site era um site fraudulento. Você, pela emoção, você nem sequer olhou a barra de endereço para ver se o endereço realmente era daquela loja ali que você tanto comprava. E aí você acabou de cair no quê? Num golpe.
Percebe que eles jogaram a isca para você, que era uma televisão 4K, exatamente como você está procurando. Eles jogaram a isca e pescaram os seus dados. Então, o phishing é um tipo de golpe onde eles utilizam de técnicas de engenharia social ou até mesmo da parte psicológica dos usuários para que eles possam capturar dados pessoais, dados financeiros, dados aí, ó, monetários, tá? Então, o phishing é isso. Percebe que eles nunca vão te forçar a nada. Você que vai fazer o quê? Você que vai entregar os seus dados, você que vai entregar os seus dados para o atacante ali, para o golpista, beleza? Então aqui nós falamos das principais pragas virtuais. Essa telinha aqui, ó, muito importante para você. Então, no nosso próximo bloco, vamos começar aí a fazer as questões desta temática, beleza? Então, ó, tamo junto, valeu e até